Eu sou Arthur Constantino e, em conivência com a minha amiga Flávia Laborne, nosso trabalho falará sobre a dinâmica entre o princípio da separação de poderes e a atuação dos serviços de inteligência no mundo contemporâneo, vinculando a trajetória histórica do tema. O trabalho será feito no âmbito do direito constitucional, matéria ministrada pela nossa professora Christine Petter. Optamos por esse tema devido às dificuldades que são suscitadas pelo intercâmbio de informações entre o Poder Executivo e as agências de espionagem, o que para muitos estudiosos esvazia o conceito de separação de poderes que está presente como fundamento de muitos países do Ocidente atual. Outra motivação para a escolha desse tema é a ausência de estudos sobre o problema em questão dentro do âmbito do direito constitucional, o que abre uma lacuna perigosa para as discussões envolvendo a estrita competência dos diferentes poderes. Pessoalmente, o assunto me causa grande interesse, devido aos problemas que surgiram ao longo da história pelo emprego de espionagem nas relações políticas. O nosso intuito com esse trabalho é compreender qual o papel das agências de espionagem dentro das relações de poder que existem dentro dos estados pelo mundo inteiro, focando principalmente naqueles do Ocidente. Além de também termos um maior entendimento de como que as agências de inteligência conseguem interferir na atuação dos diferentes poderes no seu trabalho cotidiano ou em crises repentinas que porventura vierem a surgir da própria natureza da administração pública, da confecção de leis, de tratados internacionais. E assim, termos um resumo de como que isso foi vistoriado ao longo da história e de que modo, nos dias de hoje, isso também pode ser avaliado. O principal problema que nós queremos avaliar no nosso trabalho é de que modo, a partir de uma visão histórica e das questões que são enfrentadas hoje, os serviços de inteligência eles conseguem perverter a noção teórica de neutralidade dos poderes, porque isso tem sido avaliado desde os tempos antigos, no sentido de que o uso de espionagem ele pode sobrevalorizar as expectativas da sociedade em relação ao executivo e, ao mesmo tempo, elevar grandemente o mesmo poder que o executivo tem sobre os outros poderes e sobre a sociedade em si. As nossas fontes e a nossa metodologia serão a epistemologia que foi construída pelos autores que se mostraram especialistas em tratar das relações de poder, tal como os federalistas americanos, Montesquieu e Suetônio, da Roma Antiga. E nós também nos basearemos naqueles que atualmente são grandes autores tratando da temática dos serviços de inteligência, entre os quais Christopher Andrew. Agora nós iremos abordar como que essa questão se desenrolou ao longo da história e como ela se apresenta hoje em dia. A espionagem é um fenômeno que ela já surge dentro de um contexto do executivo tentando se sobrelevar sobre os outros poderes, no caso, na Roma Antiga. Durante o período da República Romana, o Senado romano não servia apenas como o poder legislativo. Ele também reunia dentro de si algumas funções judiciárias e também funções executivas. Mas tanto as funções judiciárias quanto as funções executivas, elas estavam muito limitadas pelo caráter legislativo do Senado. Então Augusto César reuniu alguns legionários do exército romano, que eram os militares romanos, para que eles pudessem reunir algumas informações que pudessem ser úteis para ele, dentre as quais eram as atividades feitas pelos membros do Senado. Isso se tornou um problema para os analistas políticos romanos, principalmente aqueles que faziam parte do Senado, porque o serviço de inteligência romano, que ficou conhecido como Legião Urbana, inclusive a banda Legião Urbana recebe o nome daí, a Legião Urbana, ela funcionava como um ente privado do imperador. E isso persistiu durante todo o Império Romano, até que ele caísse no V século depois de Cristo. Os serviços de inteligência eles só voltam a ser um problema depois da Roma Antiga, com a formação da União Soviética, em que Lenin ele formou um grupo que ficou chamado de Cheka, e esse grupo ele tinha principalmente a finalidade de expurgar, perseguir e assassinar os oponentes políticos do Lenin e dos soviéticos em geral. Então, surge um outro problema a partir da formação da Cheka. Quando os nazistas chegam ao poder na Alemanha, eles pegaram alguns membros das polícias particulares do Partido Nazista, entre as quais a Schutzstaffel, o SS, ou a SA, e enviaram eles para a União Soviética. E lá eles aprenderam as táticas
que os soviéticos usavam para fazer o seu serviço de inteligência. Como governador da Prússia Ocidental, Hermann Göring, ele cria uma polícia chamada Gestapo. E os membros da Gestapo, eles eram ex-oficiais da SS que fizeram o treinamento de espionagem na Rússia. Eles aprimoraram o que eles aprenderam dentro da União Soviética, de modo que a Gestapo se tornou um serviço de espionagem muito mais relevante do que a tcheca. E dentro da Gestapo surge um outro serviço mais especializado, que foi a Abwehr. Só que quando há início à Segunda Guerra Mundial, tanto a Gestapo quanto a Abwehr se dedicaram a dois trabalhos exclusivamente. O primeiro deles era reunir informações sobre os judeus que estavam espalhados pelas regiões dominadas pelos alemães. E a segunda função da Abwehr e da Gestapo passou a ser o recolhimento de informações dos aliados. Quando isso foi feito, os aliados eles ficaram impressionados com as habilidades de espionagem da Alemanha. E assim que a guerra terminou, a Alemanha perdendo a guerra, iniciou-se uma operação chamada Operação Eclipse de Papel. A operação, em teoria, ela visava encontrar os espiões nazistas que faziam estudos relativos à radioatividade, ao espaço sideral e também à formação de foguetes e de bombas nucleares. Mas, além de coletar essas informações desses cientistas, a Operação Eclipse de Papel também teve uma outra finalidade, que foi descobrir os métodos de inteligência, de espionagem que os nazistas faziam uso. Eles reuniram as informações que os nazistas faziam para a metodologia do serviço de espionagem e enviaram para os seus países. A consequência foi que a tcheca acabou se transformando na KGB e os americanos criaram a CIA. E aí surge mais um problema em relação aos serviços de inteligência. Com a Guerra Fria, eles ganharam uma finalidade que ela não era vista desde o princípio do uso do serviço de inteligência na Roma Antiga, que foi o poder executivo usar o serviço de inteligência para obliterar o trabalho dos outros dois poderes. Como que os americanos eles resolveram essa questão? A tradição de direito consuetudinário americano, ela realizou um trabalho que tornou desnecessária a atuação legislativa, pelo menos por um tempo. Os tribunais americanos, eles começaram a formar um esquema em que as várias agências de inteligência que foram criadas dentro do Estado americano não poderiam se conectar entre si, não poderiam repassar informações entre si e nem fazer intercâmbio de informações entre elas e o poder executivo. Por exemplo, então, os Estados Unidos eles têm 4 agências de inteligência até os dias de hoje. A CIA, a NSA, o Pentágono e o FBI. A NSA e o FBI são as agências responsáveis pela inteligência interna, enquanto que o Pentágono e a CIA são responsáveis pelas operações externas, que são feitas no exterior a fim de coletar informações em outros países que possam ser valiosas para os Estados Unidos. A tradição de common law americana fez com que essas agências não pudessem se comunicar entre si, passar informações entre si. Mas aí surge um problema. Tal como aqui no nosso trabalho nós estamos focando no excesso de poder que isso pode dar, não só ao Poder Executivo, mas ao Estado em geral, se isso for mal administrado, como a tradição de common law em relação a esse assunto demonstrou, pode haver uma falta de poder em momentos necessários, que foi o que, por exemplo, aconteceu no 11 de setembro. A CIA tinha informações de que os homens que fizeram o atentado ao 11 de setembro estavam no território americano, porém, ela não poderia repassar essas informações para as agências competentes, a NSA e o FBI, devido ao fato de que a tradição jurídica americana em relação a esse tema proíbe que as informações sejam repassadas. Segundo alguns estudiosos, entre os quais Christopher Andrew, se essa informação tivesse sido captada pelo FBI e pela NSA, muito provavelmente os ataques do 11 de setembro não teriam ocorrido. Essa limitação gera outros problemas, dentre os quais o famoso fenômeno dos OVNIs. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles na verdade não são algo extraplanetário. Os OVNIs, pela sua própria definição, são objetos voadores não identificados. Isso não necessariamente significa que eles são de outro planeta. Então, de que modo que podemos interpretar os OVNIs? Nos últimos 10 anos, tem havido a problemática diplomática entre os Estados Unidos e a China, sobre qual dos dois irá guiar os rumos do mundo. E se nós formos analisar os dados em relação aos OVNIs, a ocorrência de OVNIs ela aumenta justamente quando a crise diplomática entre os Estados Unidos e a China começa. Então, de que modo que isso pode ser visto? É que é comum que uma agência de inteligência do governo americano ela faça o uso ou a própria construção de uma aeronave, de um navio que ele é usado com uma tecnologia que o governo americano não tem ciência, porque foi adquirida pela própria agência, tal como foi dito anteriormente, as informações em relação a isso não podem ser passadas.
E quando os testes com esses novos equipamentos, essas novas aeronaves são feitos, uma outra agência, na maioria das vezes o próprio Pentágono, responsável pelas Forças Armadas, identifica essas aeronaves. E por causa da falta de informação, derivada da proibição de que essa informação seja passada, isso é vistoriado como um OVNI. Quando se cria essa confusão dentro do Estado, de saber de qual agência é uma tecnologia, quando se formam comissões dentro do Senado, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, para tratar desse assunto, o governo americano, no executivo, por sua vez, ele amplia os poderes dos serviços de inteligência para que eles consigam ter uma maior relevância internacional. Isso cria o problema da sobrevalorização do poder executivo dentro do âmbito social, que é os americanos eles acharem, como eleitores, que o presidente é o único que é capaz de elevar o bem-estar americano no seu status de poder perante os outros países. Porque é a partir dele que os serviços de inteligência estarão atuando em relação ao mundo internacional para que o governo americano ele consiga estabelecer um equilíbrio frente aos problemas internos que são gerados por causa da própria relação de poder problemática que deriva dos serviços de inteligência. E aí, dentro desse contexto, o poder legislativo ele fica de mãos atadas, porque ele tem uma incapacidade interna que deriva da crise política causada pelo serviço de espionagem, e por outro lado, ele perde o papel que os federalistas atribuíram para ele no estabelecimento das relações internacionais dos Estados Unidos. E de que modo isso se reflete também no Brasil? No Brasil, o uso de um serviço de espionagem particular, que não é vinculado a uma instituição mais ampla, tal como o Exército, ele é muito recente. A relevância da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela é muito nova para o olhar da ciência política, porque a ABIN ela só tem tido uma grande atuação, né, no âmbito internacional brasileiro nos últimos anos. E qual é a principal preocupação de alguns cientistas políticos brasileiros, e essa preocupação ela deve ser passada para o direito constitucional? Qual deve ser o papel da ABIN frente às relações internacionais do Brasil? Frente ao modo como o Poder Executivo trabalha dentro da sociedade? Isso ainda não foi respondido porque muitas vezes o presidente da República usa a ABIN como se fosse a sua agência pessoal, tal como ocorreu em outras vezes, em outros períodos históricos, como na Roma Antiga, que os imperadores faziam uso pessoal dos serviços de inteligência. Isso relacionado com o problema americano, ele cria a necessidade de que o governo ele estruture uma organização interna que consiga equalizar, equilibrar a atuação dos serviços de inteligência brasileiros, que se estenderam além da BIM, também inclui o serviço de inteligência do Exército e da Polícia Federal. Como que eles podem ajudar o Estado sem, ao mesmo tempo, elevar o poder que está dentro do encargo do Executivo, como acontece nos Estados Unidos, e também, como acontece nos Estados Unidos, enfraquecer a efetividade do governo dentro dos problemas que surgem da própria relação política em si. Então, como ser disso? O principal problema que surge da questão que nós estamos analisando aqui, ele é duplo. E ele também é paradoxal, porque são duas vias do mesmo problema, divididas, mas que elas se retroalimentam. Em primeiro lugar, a própria existência do serviço de inteligência e o seu uso pelo Poder Executivo é capaz de elevar o poder do Executivo perante os outros poderes. E a crise política, a preocupação que surge desse aumento de poder, ela acaba levando o sistema político do país a fazer uma reação. E essa reação, ela cria a segunda via do problema. Se ela for uma reação insensata, não refletida, ela pode levar aos serviços de inteligência paralisar a sua ação dentro de alguns âmbitos. E essa paralisação pode levar ao enfraquecimento da eficiência do Estado em agir dentro de determinadas problemáticas que surgirem dentro da sociedade. Não só porque o próprio serviço de inteligência ele é usado pelo Estado para resolver essas problemáticas, como o fato de que
A estruturação de uma agência de espionagem leva naturalmente o governo a fazer em torno dela toda uma organização. E quando essa organização ela é obstruída por qualquer tipo de limitação insensata, a eficiência da resposta governamental a problemas e crises que surgirem na sociedade, ela vai ser um grande problema, tanto para a sociedade quanto para o Estado. E isso, por sua vez, vai levar ao executivo tentar encontrar maneiras de aumentar o poder das agências de inteligência e, por sua vez, aumentar seu próprio poder. É nesse sentido que eu disse que essas duas vias do problema se retroalimentam. E a nossa solução para esse problema, ela parte da própria natureza do princípio da separação de poderes. É que o legislativo, ele participe do gerenciamento das agências de inteligência. De que modo? Formando comissões que darão direcionamentos para a ação desses serviços e do executivo no que toca a assuntos delicados, a maioria dos quais são de competência dos serviços de inteligência. E essas comissões farão esse direcionamento, não impondo meios pelos quais os serviços de inteligência vão trabalhar, mas apenas permitindo que as informações de posse desses serviços sejam bem utilizadas e para o bem da sociedade. Essa é uma solução que se aplica não só aos Estados Unidos, mas também ao Brasil, que está começando a ter problemas relativos ao uso do serviço de espionagem e também a outros países do mundo, principalmente da civilização ocidental. Bom, então esse foi o nosso trabalho e eu espero que a nossa análise e a nossa solução para a questão que nós apresentamos possa servir de reflexão sobre a trajetória e os rumos futuros do problema que nós apresentamos aqui.